Moa todos os diferentes maltes juntos. Para a rampa de 45 graus, aqueça a água até 50 graus e arreie os maltes. Insira os maltes de maneira gradativa para que ele não forme pelotas de malte. Isso vai dificultar a extração. Ao arriar os grãos, cerca de 5 graus se perdem na água. A gente chega na rampa de 45. Depois de 10 minutos a 45 graus, a gente sobe para 55 e deixa mais 10 minutos. A última rampa é de 66 graus a 40 minutos. A última rampa é de 79 graus para o mash-out, durante 10 minutos. Esse é um bom momento para fazer a primeira sanitização do balde. Estou colocando solução de água com iodo a 2%. Faça uma agitação de modo que o sanitizante entre em contato com toda a parede, tampa e a torneira com o airlock que está dentro do balde. Para essa receita de trigo, a recirculação funciona só para as partículas maiores. Dá para perceber que ele não vai mudar muito de cor depois da recirculação. Mesmo assim, eu estou fazendo aqui para mostrar o processo. Aqui eu estou fazendo transferência do mosto para a panela de fervura. Enquanto isso, eu faço a lavagem dos grãos com a água a 79 graus, que é a mesma temperatura do mash-out. Se você tiver no biabe, é o momento de levantar o saco de grãos e fazer a lavagem. Aqui entra a água que vem da rua e eu cubro com gelo essa caixa. Como a água entra por aqui da rua e a serpentina vai até embaixo, eu tiro a parte de baixo que é mais gelada e subo para o meu chiller de imersão. Eu fiz o chiller lateralizado pelo formato da minha panela. Eu acredito que ele funcione melhor cobrindo quase todo o mosto. Aí a água entra gelada desse lado, faz a troca de calor e sai quente lá fora, onde tem uma pia que eu faço a lavagem das panelas. Coloquei aqui antes de abrir fervura para já esterilizando a pá e o chiller. Esse pré-chiller não há necessidade de esterilizar. Você pode usar gelo aqui de qualquer natureza. Pode ser água da torneira mesmo, com cloro. Não vai ter interferência nenhuma. A água que passar por aqui, vai passar aqui por dentro e não vai ter contato com a cerveja. Após partir para o início da fervura, a gente pode testar o mosto, né? No caso, eu estou medindo a OG pré-fervura. Por aqui a gente vai ter uma ideia se na fervura a gente vai conseguir bater a OG ou não. Por isso que é importante fazer o pré-fervura e o pós-fervura. Eu estou resfriando aqui um pouco do mosto, até aproximadamente 20 graus. O ideal seria fazer a medição. No meu caso aqui, a OG ficou faltando só 10 pontos
Então eu tenho certeza que durante a fervura eu consigo bater os 10 pontos. Eu fiquei com 1035 aqui e a minha receita é 1045. Assim que iniciou a fervura ali, a gente já pode começar a sanitizar o recipiente onde vai ser feito a hidratação das leveduras. Essa primeira sanitização foi feita com água, com aquela solução de água e iodo. E só para dar uma confirmadinha, a gente coloca também o álcool 70. Nessa parte é necessário bastante cuidado. Como o vidro vai estar frio, tem que adicionar o mosto da fervura aí com bastante cuidado e mantendo contato com toda a parede do vidro para que ele não dê choque térmico. Isso pode quebrar o seu vidro, né? E aí segurando com a ajuda de um pano, porque a água já está a 100 graus, aí o mosto no caso já está a 100 graus, vai facilitar manusear o vidro quente. É importante que seja tirado quente justamente para manter o ambiente estéreo onde as leveduras vão ser hidratadas. Você pode hidratar a levedura com água também, mas eu prefiro no mosto porque já tem uma quantidade de açúcar e prepara melhor as leveduras. Dá só uma sanitizada na tampa antes e deixa ela encostada. Melhor não fechar com pressão porque está evaporando o mosto ali ainda, né? Isso pode criar um vácuo. Deixe isso esfriar a temperatura ambiente. Agora é hora de adicionar o lúpulo. Como essa receita só leva 10 gramas para 20 litros, então eu sempre prefiro tirar o mosto antes de adicionar o lúpulo, para não acabar tirando um pouco de lúpulo também, que pode fazer diferença no cálculo, né? No caso aqui, a 15 minutos, eu vou inserir essas sementes de coentro. Seria interessante que você pudesse comprar um pilão, um socador, algum moedor mais fino, para fazer isso exclusivamente para trabalhar com coentro e com especiarias de cerveja. Se usar o que você tem em casa aí, pode dar sabor de algum tempero, algum alho, alguma outra coisa que você usa, não é interessante. Como eu não tenho aqui um moedor exclusivo para isso, porque é uma receita que eu faço pouco, então eu vou fazer por tração mesmo. Eu vou amassar do jeito que der para amassar aqui dentro desse saquinho de voal, porque estando dentro do saco, eu consigo uma melhor filtração. Não corre o risco disso ir parar dentro do fermentador ou ir parar dentro de uma garrafa depois do invase. Depois de bem esmagado, é só jogar ali no mosto, faltando 15 minutos para o final. Se ele for colocado antes, ele pode ferver muito e perder o aroma. Aqui foi tirado mais uma amostra, né? Que é o final da fervura, para a gente saber qual que vai ser a OG real. Mesmo processo, resfriamento do mosto a cerca de 20 graus e faz a medição.
Aqui no Whirlpool é interessante que você começa fazendo o movimento lá da parede da panela de modo mais tranquilo. E aí trazendo aqui para o meio a pá, fazendo um movimento mais vigoroso. Sempre no sentido anti-arário. Note que o vidro onde está o mosto resfriado não está cheio. É importante que tenha um espaço ali para a levedura poder se hidratar com um ambiente oxigenado. Nessa parte fria do processo, a sanitização é muito importante, então atenção com os detalhes da sanitização. Eu sanitizei ali tudo que vai entrar em contato com a levedura. A tampa do vidro, o próprio vidro, o canivete que foi utilizado para abrir, o saquinho do fermento em pó, liofilizado. E aí é importante também que você só coloque as leveduras dentro do pod, sem ficar mexendo muito. Ele vai grudar nas paredes, a levedura seca ele vai ficar com uma textura complicada. Então deixa ele hidratar sozinho. Derrama dentro desse mosto aí e conforme as leveduras vão se hidratando, elas vão indo para o fundo. Aí lá no momento de fazer a inoculação a gente pode mexer para garantir que vai colocar todas as células dentro do fermentador. Ela vai ficar em suspensão no primeiro momento. Mas repare aí no vídeo que assim que ela começa a se hidratar, ela ganha um peso e vai para o fundo. Essa levedura deve ficar sendo hidratada aí durante uns 20 minutos. Enquanto isso, a panela vai estar tampada e o Whirlpool vai estar fazendo a decantação do trube. Durante todo o tempo desses outros processos, aquele primeiro sanitizante de iodo ficou dentro do balde com as torneiras e com o airlock. Aqui a gente vai dar uma conferida, né? A gente vai jogar fora aquela água com o iodo e vai passar o álcool 70 em tudo. Eu uso essa tampa plástica que está aparecendo aí embaixo para apoiar também o balde fermentador no chão na hora de fazer a transferência. Toma bastante cuidado para desde a boca e através de toda a parede do balde, conferindo também o fundo e as entradas, né? Tanto do airlock quanto da torneira. Passados 20 minutos da decantação do trube e a levedura após já ter sido hidratada, a gente vai fazer a transferência. É importante que depois daquela primeira sanitização e dessa segunda, a gente mantenha o balde tampado para evitar que uma nova contaminação. É importante que nesse momento seja feita uma queda bastante considerável, porque essa queda vai agitar e vai ajudar a aerar o mosto. Para garantir que a gente vai aerar bastante o mosto, existe aquelas bombinhas de aquário que oxigenam a água do aquário, né? Se você não tiver acesso a uma delas, como é o meu caso, não que seja muito difícil de conseguir, mas para volumes pequenos é desnecessário. Se esse balde tivesse muito cheio, eu não conseguiria chacoalhar ele dessa maneira. Chacoalhando o balde, a gente consegue uma aeração melhor. Quanto mais oxigênio tiver dentro do mosto, melhor a oxigenação das células de multiplicação. Como o meu airlock é lateralizado, eu consigo fazer a inserção dele nesse momento. Mas geralmente nos baldes onde ele vai ficar na tampa, o airlock ficando na tampa, é importante que você coloque ele depois do balde tampado. Aqui eu estou enchendo o airlock. É importante que você faça esse nivelamento. Aí é só dar uma última sanitizada na tampa e fazer o fechamento do balde. Por mais que o balde vai ficar sozinho pouco tempo ali,
É importante fechar para não ter perigo de contaminar. Geralmente pode cair alguma coisa dentro, então é importante deixar fechado. Aí, esse momento é importante que a gente faça essa agitação para trazer todas as leveduras que decantaram ali no momento da hidratação e faça também a sanitização do pote, né? Aqui no meu caso a temperatura ficou a 21 graus. Eu consegui resfriar o mosto a 21 graus. Então eu estou fazendo inoculação a 21 graus, que também é a temperatura que eu escolhi para a fermentação. Essa é uma levedura belga, então com uma temperatura mais alta, ele vai trazer mais ésteres frutados para a receita. Sanitizando tudo, a gente fecha o balde e está finalizado o processo. Na receita tradicional da Vitibia, as cascas de laranja são adicionadas juntamente com a semente do coentro lá a 15 minutos finais da fervura. Eu faço de uma maneira um pouco diferente. Eu faço um extratozinho de laranja. Para colocar na fervura, aqui nos 20 litros, 6 laranjas vão dar um aroma interessante. Como esse extrato aqui é um pouco mais concentrado, eu estou utilizando só cascas de 4 laranjas. Tem que fazer as raspas para ela ficar dessa maneira aí, só verde, só a parte colorida, sem aquela parte branca. Porque a parte branca vai trazer um amargor que não é um amargor como o do lúpulo, é um amargor meio vegetal que é desagradável. Aqui eu coloquei as raspas da laranja. Uma passada só no ralador é suficiente para tirar essa quantidade sem tirar a parte branca. Eu estou completando, só estou usando a quantidade de cachaça, porque isso vai ajudar a extrair os aromas, vai extrair o sabor e vai ajudar também a manter estéreo, que o álcool vai impedir contaminação. Lógico que eu sanitizei esse pote. Se você quiser, você pode usar qualquer outro tipo de álcool destilado que não tenha sabor, que seja neutro. No caso, uma vodka transparente, uma cachaça transparente, qualquer bebida que não tenha informação de sabor para não alterar o processo. A cachaça de barril, aquela cachaça dourada, já não vai funcionar bem. Você faz esse extrato no mesmo dia da abraçagem ali. E ele vai ser introduzido na receita no momento do invase. Lógico que a gente vai ter que coar isso, né? Porque esses bagaços vão trazer um amargor também indesejado para a cerveja. A temperatura escolhida foi 21 graus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal.